Deus de infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nesse instante solicitamos a tua ajuda, o teu auxílio, o teu conforto e a tua presença diante de cada um de nós, que vamos receber os ensinamentos da noite, para que possamos interiorizá-lo e principalmente colocá-lo em prática. Que Deus, na sua infinita misericórdia, e os bons mentores espirituais estejam ao lado da nossa irmã, intuindo para que os ensinamentos aqui divulgados possam servir de conforto, possam servir de auxílio para a nossa conquista e a nossa grandeza espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Valéria, que vai falar sobre Deus e a reencarnação. Bom, boa noite a todos. Feliz ano novo, né? Porque é a primeira palestra que eu faço já nesse ano e já se vão 12 dias, né? Olha como é que o tempo passa rápido, passa muito rápido. Dessa semana já vamos estar na primeira quinzena, né, do ano aí, do mês de janeiro. Então passa realmente muito rápido e que a gente saiba, né, aproveitar essas oportunidades de estar na casa espírita, de estar buscando esse entendimento, de estar buscando tudo o que é importante para a gente na nossa vida, né? Porque a gente precisa compreender as coisas, a gente precisa se fortalecer nessa compreensão, para que a gente se sinta mais encorajado, para que a gente se sinta realmente forte, para passar aí por essa estada na Terra, que a gente sabe que não é fácil, que a gente não vem aqui para fazer turismo, para ficar usufruindo do bom, do melhor, né? Porque nós ainda temos muito trabalho a fazer, né? E não é trabalho que eu digo material, não, também material, mas o trabalho, a tarefa, a missão que é pessoal, que é nossa, é a do aperfeiçoamento, né? Tanto da nossa inteligência e principalmente da nossa moral. E aí, eu pensei hoje, como sendo a primeira palestra que eu estou fazendo do ano, da gente começar a estudar o que é básico. Eu acho que é o primeiro princípio da doutrina espírita, que é a existência de Deus. Né? Falar um pouquinho sobre a existência de Deus e também sobre a reencarnação, que também é um princípio fundamental da doutrina espírita. Porque Deus é a base, né? E a gente precisa, como em tantas coisas, evoluir e avançar nessa compreensão. Então, a primeira pergunta, nós temos aqui o Livro dos Espíritos, né? Que tem 1018 perguntas. Eu, numa oportunidade, a última vez que eu tive aqui, no dia 29, falei, né, dessa importância que a gente tem que ter, e prestar atenção em se fazer perguntas. E a Sueli, na semana passada, também falou sobre isso, sobre a importância da gente refletir, da gente se questionar a respeito das coisas da nossa vida, de como a gente pensa, de como a gente age, né? Porque sem perguntas a gente fica aí, às vezes, ao vento, sem ter uma direção, sem saber o que a gente precisa melhorar. Está lá a recomendação de Santo Agostinho, aqui no Livro dos Espíritos, onde ele fala que a gente precisa, no final de cada dia, refletir sobre as nossas atitudes, refletir sobre como nós estamos pensando, como nós estamos agindo aí nessa oportunidade. E aí, como é o principal e o que a gente tem que realmente entender, a primeira pergunta, está lá, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Foi o primeiro questionamento que Kardec fez aos espíritos. O que é Deus? Né? A primeira pergunta. E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A princípio, uma resposta super simples, né? Mas que isso aí, eu lembro do Zé, né, que falava que sentava às vezes lá para refletir, parava nessa questão e aí ficava, porque o que é Deus? Prestemos atenção na pergunta. Kardec não perguntou quem é Deus, porque quem é um pronome que personifica. Deus não é uma pessoa. O que é Deus? É completamente diferente. O que? E eles respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? E aí, ele vai prosseguindo aqui nesse questionamento. Da questão 10, ele pergunta o seguinte: o homem
pode compreender a natureza íntima de Deus? Né? Porque às vezes a gente quer conhecer, às vezes a gente tem dificuldade até em se conhecer, né? A gente não se conhece direito, a gente ainda não sabe muita coisa a nosso respeito e a gente quer saber quem é Deus, o que é Deus. A gente quer ter esse entendimento de uma forma profunda. E eles respondem, não, o homem não pode compreender a natureza íntima de Deus. Falta-lhe, para tanto, um sentido. E aí avança no questionamento. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Um dia nós vamos compreender realmente quem é Deus, o que é Deus? E a resposta: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, ou seja, da divindade, então a verá e a compreenderá. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Eu não digo no início da nossa caminhada, mas um pouquinho só avançados aí na nossa caminhada espiritual. Nós não temos essa capacidade. Nós vamos ver aqui, um pouquinho mais para frente, os atributos da divindade, e a gente tem muita dificuldade de entender o que ainda para nós é abstrato, de compreender Deus e os seus atributos. Mas à medida que nós formos evoluindo, que nós fomos deixando essa influência da matéria, que nós formos avançando nessa perfeição, nessa caminhada espiritual, cada vez mais nós vamos compreender, né, o que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Por enquanto, nós não temos essa capacidade intelectual, de inteligência, de moral para compreender. Mas os espíritos já nos colocam num outro patamar. Eles já nos apresentam um Deus muito diferente do que a gente está acostumado a ter, a crer, né? Porque a gente sempre entende um Deus, a nossa imagem e semelhança. Nós entendemos Deus de uma forma ainda muito infantil. Porque nós achamos que Deus ele tem raiva, que Deus tem povo escolhido. Nós ainda damos a Deus características que são nossas. E mais do que características, imperfeições. Nós achamos que Deus escolhe. E nós vamos ver que não é assim, né? Então nós já não podemos compreender a sua natureza íntima. Mas nós já podemos ver diferente, nós já podemos estar aí num outro modo de ver. E à medida que a gente for se desenvolvendo, a gente vai compreendendo melhor, né? E aí vem um comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, né? E somos nós, estamos ainda na infância, né? Na infância aí né? No nosso período de humanidade é na infância. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. E ele faz então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Então, o que nós precisamos? Qual é o sentido que falta? É o senso moral. Nós não temos essa evolução ainda para compreender. Não temos. Mas já somos capazes de avaliar, né, toda a obra da criação divina. Nós já temos a capacidade para avaliar, né? E Deus existe. As suas leis existem. Deus não está preocupado se alguém está crendo nele ou deixando de crer, se acredita nele ou não acredita. Ele existe e ponto, né? É infinito nas suas perfeições, como nós vamos ver aqui os atributos.
Então, o que a gente pode, com a nossa falta de visão geral, nossa falta de entendimento, a nossa ignorância, no sentido de ignorar mesmo, de não conhecer, e olhar para um mundo desse, como que pode? Onde que a gente pode ver justiça? Né? Que Deus é esse? Tanta coisa acontecendo e por quê? Aparentemente, é um caos, é uma desordem. E nós vamos ver que não é assim. Né? Vamos avançando aqui então. Na questão 13, é um pouquinho grande, vamos estudá-la com bastante calma, porque é muito interessante a gente entender. A questão 13, do Livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Olha os atributos, olha como é que os Espíritos já vêm nos apresentar Deus, né? Eterno e infinito. Olha como nós temos dificuldade para entender isso, né? Porque a gente está aqui, a gente é um espírito que está limitado a uma matéria, num plano muito grosseiro ainda, num plano de provas e expiações que é a Terra. Para a gente entender isso, eterno, infinito, a gente não consegue muito, né? A gente fala eternidade, a gente vê a imensidão aí desse universo, e a gente ainda tem bastante dificuldade de compreender isso, né? Foge a nossa compreensão. Mas vamos lá. A resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e à vossa sensação, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Não pode. Deus não é meio imaterial, não é meio infinito, não. Ele é. Todos esses atributos aqui. Não tem meio. Ele é mais ou menos. Não, ele não é mais ou menos. É a perfeição, é a inteligência suprema. Uma coisa que é suprema, não tem nada acima. Né? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Né? Do nosso ponto de vista, isso aqui é bastante. Tem mais. Né? E eles falam, não, do que vocês podem começar a compreender, sim. Mas isso se estende muito, muito. E a gente não pode, né, ainda compreender. Luiz, liga um pouquinho o ventilador para dar uma... Dá calor. Até eu estou sentindo calor. Até liga e bota para baixo aí para não ficar na sua... Como disse o Sueli, liga a bênção, né? Sueli que guarda a bênção. Não gosto muito em cima não, mas dá uma circular que realmente está quente. Né? Então, aqui vem esses atributos um pouquinho descritos aqui para a gente poder entender. Né? Tá bom, só para que aí já ajuda aqui. Obrigada. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Né? Ele é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Né? E é claro, ele é imutável. Tudo no universo, tudo. Se nós observarmos as leis que regem a natureza, são as mesmas que regem o micro e que regem o macro. Há uma estabilidade. As leis da natureza, as leis divinas, são estáveis. Não mudam ao sabor de cada um, porque imagina só.
né? Se cada um de nós tem um desejo, se cada um de nós tem uma vontade, se cada um, através das nossas preces, pede uma coisa, né? E muitas vezes a gente, nos nossos pedidos, quer derrogar as leis divinas, quer que Deus mude todas as suas leis em nosso benefício, ou nós não agimos assim? Somos crianças. Crianças agem como? Né? Ah, eu quero. Fazem pirraça para conseguir. A gente também faz pirraça. A gente também não aceita muitas coisas que a gente passa pela nossa vida. A gente não busca entender e compreender para que as coisas acontecem na nossa vida, principalmente nos momentos difíceis, né? Então a gente quer. Então, se fosse Deus atender a cada um de nós, aí sim ia ser uma bagunça, uma anarquia, e não é assim que acontece, né? Deus é imutável e as suas leis também são. Nós é que somos espíritos criados por eles e que vamos aprendendo a compreender, vamos aprendendo a praticar as leis de Deus. Mas elas já existem, elas já estão estabelecidas. As coisas não mudam ao sabor de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, né? É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. Então ele também é imaterial. E nos ensinam os espíritos, no universo nós temos 3 elementos: Deus, o espírito e a matéria. São os 3 elementos que constituem o universo, né? E que estão aí, né? E que tudo está baseado aí nesses 3 elementos. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Ele é único. Não tem nenhum ser criado para ficar disputando com ele, né? Esse entendimento é muito pueril, é muito infantil, né? Nós já estamos um pouco mais amadurecidos como humanidade para entender que Deus é único, né? Não há nenhum ser guerreando com ele, disputando os espíritos e as almas. Não existe. Né? Essa coisa que se tem aí na teologia tradicional, né, de que um anjo, né, um espírito para chegar na condição de anjo é porque já passou pela evolução, não chega lá como anjo e acha ruim com Deus e não quero, aí vira um anjo decaído e vai ficar aí disputando, né? Vai ficar disputando o universo. Não, gente, isso a gente precisa crescer, a gente precisa ampliar a nossa visão. É para isso que a doutrina espírita veio. Para abrir os nossos olhos, para fazer com que a gente enxergue as coisas diferentes, né? É preciso evoluir, é preciso avançar, né? Outro atributo, é todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Então ele é todo poderoso, ele é onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Por isso, porque ele é único, é todo poderoso. Não está disputando com ninguém, né, no universo. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. E aí, né, a gente viu aqui quantos atributos, isso aqui está no Livro dos Espíritos, tem também lá na Gênese. A doutrina espírita, ela tem que ser estudada, porque aqui a gente tem uma horinha para falar algumas coisas, mas a gente também fala com que as pessoas estudem, que adquiram o Livro dos Espíritos, a Gênese, para ampliar esse estudo. Aqui a gente só tem uma horinha. Mas o que a gente fala aqui, a gente seleciona, mas tem muito mais. É muito mais, requer muito tempo, muito estudo, né? Para que a gente compreenda. Então, aqui a gente já viu esses atributos e a gente tem dificuldade para compreender esses atributos. E eu quero me deter para a gente falar um pouquinho mais hoje, exatamente nesse atributo aqui,
de ser soberanamente justo e bom, né? E aí a gente pode se perguntar, meu Deus, de que justiça ela está falando? Que justiça é essa? Né? É a justiça como a gente entende? É a justiça que às vezes a gente quer fazer com as próprias mãos, ou a gente acha que é muito injustiçado? Não, é a justiça divina. E aí a gente vai ver que a coisa é um pouco diferente do que a gente compreende, né? Muitas vezes a gente se acha injustiçado, eu acho que não merece certas coisas. É uma injustiça que está acontecendo comigo, só que a gente precisa também prestar atenção nisso e ver que não é bem assim, né? Então, diante disso aqui, desse soberanamente justo e bom, vamos falar um pouquinho do que seja essa justiça divina, né? E a gente sabe, né, que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, a gente sempre fala isso aqui, né? Essa condição é igual para todos os espíritos partem dessa simplicidade, dessa ignorância, e vão ter oportunidades para atingir a perfeição. Não a perfeição absoluta, porque perfeição absoluta só Deus a tem. Mas um grau de perfeição muito mais elevado e que a gente ainda não faz nem ideia do que seja essa perfeição, né? E nessa trajetória, como é que, se Deus nos cria simples e ignorantes, vamos raciocinar, o Espiritismo é uma fé raciocinada, que nos traz para que a gente raciocine. Mas como é que a gente vai atingir essa perfeição? Saindo da simplicidade, da ignorância e ser perfeito? Como é que funciona? E é claro, né, que Deus, que nos criou, que cria tudo e tudo é perfeito, também criou um mecanismo para que a gente se desenvolvesse, né? E se nós somos espíritos, sabemos com os esclarecimentos dos espíritos, que somos espíritos, que estamos aqui de passagem, numa oportunidade de aprendizado, mas que nós não somos daqui, nós estamos aqui, nesse momento, né? Mas a nossa verdadeira pátria, a vida verdadeira, não é a vida do corpo, é a vida do espírito, né? Mas se é assim, por que, afinal de contas, a gente tem que encarnar? O que nós estamos fazendo aqui agora, né? Qual é a finalidade da encarnação? Se a gente é espírito, se a gente é eterno, essa vida aqui não é a verdadeira, não é a vida eterna. Afinal de contas, qual é o objetivo da gente estar aqui, né? E aí, a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 4, que eu também só vou ler um trechinho. Eu, como falo para o pessoal aqui na terça-feira à noite, eu deixo um monte de dever de casa, né? Então, a gente tem que estudar, a doutrina espírita tem que ser estudada, tem que ser questionada, tem que se duvidar, tem que tirar dúvida. Não é para aceitar, porque a gente está aqui falando, não, a gente está divulgando. Mas cabe a cada um também buscar esse conhecimento, né? Lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nas instruções dos Espíritos, eles vêm nos dizer qual é a necessidade da encarnação, né? Para que a gente tem que estar aqui? Para que a gente tem que deixar a nossa vida verdadeira e vir para cá? Para que a gente tem que assumir um corpo? Por que a gente tem que nascer várias vezes, nascer de novo e nascer de novo, né? Vamos lá. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Ou seja, nós estamos aqui sendo punidos por Deus? Nós estamos aqui sendo castigados, né? Muitas pessoas acham que sim. A gente, mas ninguém pensa assim. Muitas pessoas se sentem assim, castigados, esquecidos por Deus, né? Que nós estamos aqui num vale de lágrimas, abandonados. E aí vai vir o esclarecimento dos espíritos. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer
lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Concede a todos, vou ler porque vale a pena. O mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. É o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, sim. Claro que é um livre-arbítrio relativo à nossa inferioridade ainda. Inferiores como somos, não podemos querer ter uma liberdade total. Não, a gente tem que respeitar o limite das leis mesmo, humanas, respeitar o limite com o nosso próximo, respeitar o limite conosco, porque toda vez que a gente se entrega a excessos de toda a ordem, a gente é prejudicado na nossa saúde corporal, né? Temos a liberdade de proceder, temos o livre-arbítrio. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai crescendo, esse livre-arbítrio também vai melhorando, vamos fazendo melhores escolhas. Mas todos nós somos iguais diante disso. Deus não criou não, você já vai perfeito. Não há privilegiados na criação de Deus. Todos são seus filhos. Todos estão submetidos às mesmas leis. Todos, né? Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Então, olha só, nós não estamos aqui sendo castigados e punidos, não. Nós estamos nos desenvolvendo em inteligência, em moral, para que um dia a gente atinja essa perfeição. Deus não poderia nos dar essas aptidões, essa liberdade, essas tarefas, sem nos proporcionar o meio de atingir essa perfeição. Isso é ou não é justo? Aí está a justiça divina. E é muito interessante, porque aqui vai seguindo, né? Vou ler só mais um trechinho. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então a gente vê que a nossa finalidade aqui, que a missão pessoal de cada um de nós, é promover esse progresso moral. E a gente precisa das outras pessoas, né? Como é que a gente se desenvolve moralmente? Como é que a gente aprende a ser caridoso, a perdoar, a ser indulgente com o outro, se a gente não conviver?
Né? E eu sempre falo aqui, aonde a gente tem que ser mais caridoso? Aonde que a gente precisa ter mais atenção ao exercitar a caridade? Na nossa família, no nosso núcleo familiar. Né? Onde estão espíritos simpáticos, onde estão espíritos que não são tão simpáticos, mas que estão ali numa bendita oportunidade de reparação, de reajuste uns com os outros. Olha que coisa justa, não é? E aí, pesquisando, né, porque a gente está falando aqui da finalidade da encarnação, e a gente vai passar por esse processo várias vezes. E aí é o que a gente chama de reencarnação. E aí eu pesquisando o que significa esse prefixo, né, que é um prefixo de origem latina, re, né, ele pode ter 3 sentidos. Ele pode ser no sentido de repetição, ou seja, de rever, de repensar. E o que nós fazemos a cada nova encarnação? Nós não revemos as nossas atitudes? A gente não tem a oportunidade de fazer diferente? Olha que interessante. O outro é o reforço, né? O outro sentido desse prefixo re, né? E o terceiro sentido é o retrocesso. É um recuo, como em retornar, ou seja, voltar ao ponto de partida, reiniciar, voltar ao início, né? Então essa é a grande oportunidade que nós temos de recomeçar. A cada nova existência que a gente tem, a cada vinda para a matéria, a gente tem uma oportunidade nova de recomeçar. Deus nos oferece essa oportunidade. Se numa encarnação nós não fomos bem-sucedidos, né, no amor, na lei do amor, em perdoar, se nós somos muito ainda orgulhosos, egoístas e vaidosos, nós vamos ter uma outra oportunidade de recomeçar. Né? Não zera. Né? A gente tem a nossa experiência, a gente tem a nossa caminhada, e essas experiências estão registradas no nosso espírito. Mas é como se a cada nova existência que a gente começa ali, vindo num corpinho novo, se desenvolvendo, naquele núcleo familiar, é uma nova oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento. Olha como é importante. Então é justo. Nós somos autores das nossas próprias obras. Se hoje nós estamos sofrendo, passando por dores, por aflições, a gente tem sempre que se perguntar e pensar, bom, eu falhei, né? Mas essa falha pode ser por causas anteriores, de outras existências, de outras experiências, ou pode ser por faltas de agora, por causas atuais, pela nossa invigilância, pela pouca vontade que nós temos em querer melhorar, em querer avançar, em querer abrir mão da gente sempre ter razão. A gente sempre quer ter razão. A gente sempre quer controlar a vida do outro. Né? Isso nos causa uma ansiedade tão grande que às vezes a gente não se dá conta disso. Do quanto a gente quer controlar a vida do outro. De quanto que a gente quer ficar, às vezes, aí horas em rede social, vendo vida de ciclano, vida de fulano. Né? Nós vivemos uma vida muito superficial, porque nós queremos olhar para o outro, nós queremos achar a solução para a vida do outro. Isso é fuga, porque nós estamos fugindo do nosso objetivo, que é o autoaprimoramento, que é a reforma íntima. Mas a gente acha que é capaz de reformar o outro. E nós não somos capazes. A gente nem se conhece e acha que tem o direito de interferir, às vezes, na vida do outro, de controlar a vida do outro. Né? Nós temos que observar isso. Isso acontece na vida de todos nós. Todos nós. É um exercício, né? Esse olhar para dentro, esse prestar atenção em nós, porque a gente vai se deparar com coisas que a gente não vai gostar. Isso é fato. Se nós somos espíritos imperfeitos, ainda estamos muito pouco avançados moralmente, é claro que nós vamos nos deparar com muito orgulho, com muito egoísmo, com muita vaidade. E que vai doer a gente reconhecer. Vai doer que a gente erra, vai doer que a gente é imperfeito. Mas se a gente não se olhar, se a gente não voltar o olhar para dentro de cada um de nós e ver o que em nós precisa de reforma, meus queridos, estamos perdendo tempo.
Não estamos aqui para enriquecer, para ficar querendo achar a solução para a vida do outro. Podemos ajudar? Sim, mas até a nossa ajuda tem um limite. Nós estamos juntos uns com os outros para um grande objetivo, para exercitar esse amor. Mas temos que também crescer. Porque toda vez que a gente muda, que a gente se melhora, a gente vai mudar também o ambiente em que a gente vive. Mas a gente quer que os outros mudem. A gente quer reformar o outro. E isso não acontece. Né? Não acontece. Se a gente quer a mudança no mundo, quer que comece a mudança dentro de cada um de nós. Né? Não há um ano novo, nós estarmos em 2020, Sueli falou disso aqui na semana passada, que vai fazer a diferença. Isso é mais um ano, é mais uma contagem. Nós temos que desejar para o outro e desejar para nós sermos melhores. É feliz você novo. Se a gente não se modificar, vamos passar mais um ano fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, cultivando pensamentos que não são bons. E depende de quem mudar do outro. Ah, quando o mundo for melhor, eu vou ser feliz. Não. Seja feliz você. E promova a felicidade onde você está. Né? É diferente, a gente tem que pensar diferente. Né? E aí, continuando aqui, né, Deus cria esse processo da reencarnação. Né? É um mecanismo divino para o progresso gradativo dos espíritos. Esse progresso ele vai acontecendo, mas é de forma gradativa, pouco a pouco. Na natureza nada dá saltos, né? E a gente quer que com o nosso processo de amadurecimento, de crescimento, seja assim. Né? Não adianta a gente desejar amanhã ser menos egoísta, não. Nós temos que trabalhar o nosso espírito para que sejamos menos egoístas. Né? Não é um passe de mágica, é um processo que a gente está submetido, né? Gradativo. Por isso que Deus é justo. Né? E aí vamos aqui no Livro dos Espíritos, falar sobre a reencarnação. A questão 167, né? Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça divina? Né? O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A gente vai ficar eternamente nesse processo de reencarnar? Né? E eles dizem, a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, nós vamos estar submetidos a esse processo da encarnação, de vir para o corpo físico, até quando seja necessário. A gente se depurar, a gente se melhorar moralmente. E aí a gente vai continuar a nossa evolução? Vai. Mas não vai ter mais a necessidade de estar aqui no corpo físico. Vamos evoluir num outro sentido, não necessitando mais da encarnação. Né? Aí a 171, né? Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. E aí vem, vou ler trechinhos aqui do complemento aqui de Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição. E Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas,
é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. O homem tem a consciência da sua inferioridade. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pôde aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então, olha como é importante nós escolhermos estudar a doutrina espírita, como a doutrina nos oferece esperança, esclarecimento. Nós não estamos perdidos. Os nossos entes queridos que já desencarnaram estão no plano espiritual, continuam a sua evolução. Nós não perdemos o contato com eles. Nós não deixaremos de ter amor, de ter afeto por eles. Isso não se perde com a morte. Sabemos que todo o esforço que a gente fizer para se melhorar, para crescer, para aprender a amar, para aprender a perdoar, não é em vão. Isso não desaparece com a morte não existe. Não existe. O que é a morte? É a destruição do corpo físico, da matéria, mas o espírito é imortal, é indestrutível, é eterno. É ou não é importante a gente fazer essas escolhas? Estudar a doutrina, estudar essa doutrina que nos traz tantos esclarecimentos, né? E claro que hoje eu não poderia deixar de falar, nós estamos completando hoje 9 anos, do dia 12 de janeiro, hoje é dia 12 de janeiro, completando 9 anos daquele grande flagelo que nós passamos aqui na nossa cidade, né, há 9 anos atrás. Todos nós temos histórias para contar, experiências, passamos por muitas dificuldades, então, né, hoje aí. E aí eu achei importante a gente estudar uma lei, que é uma lei divina, que também nos traz um esclarecimento muito importante, que é a lei de destruição, né, que tá aqui no Livro dos Espíritos, e que eu recomendo assim que todo mundo que tem o Livro dos Espíritos, já faço propaganda, quem não quiser, quem não tiver pode adquirir, né, lá na nossa livraria, para estudar essa lei de destruição, né, que é uma lei divina, e que a gente acha com os nossos olhos que é destruição. Mas vamos ver se é assim mesmo, como a gente entende, ou se os Espíritos também vieram trazer novos esclarecimentos, para que a gente mude um pouquinho essa nossa visão, né? E aí está lá, né, na lei de destruição, no capítulo 6º das leis morais aqui do Livro dos Espíritos, na questão 728. A destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então não é destruição, é transformação. E não tem lá a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, como é que é? Nada se perde,
tudo se cria, tudo se transforma. É uma transformação. Então, não só nós aqui, na nossa cidade, mas todo o planeta está submetido aí a esses flagelos. Nós estamos vendo aí na Austrália um incêndio de proporções inimagináveis. Quantos animais já morreram? Quantas pessoas já morreram? Estamos vendo aí, e precisamos também tomar essa consciência da degradação que nós estamos causando no nosso planeta, com o nosso consumo exagerado, com a nossa falta de educação em lidar com os recursos da natureza, com a água, de cada um tomar conta do seu lixo, né? De consumir enlouquecidamente. Temos que rever isso. O planeta já está chegando, já passou da capacidade dele. E como que vai ser daqui para frente? E não vamos pensar que é só o futuro, não, porque a gente pensa assim, não, a gente tem que trabalhar para deixar um futuro melhor para os filhos, para os netos. Mas não é só para eles, não. Não esqueçamos que nós vamos reencarnar. E se nós hoje estamos promovendo, contribuindo com a poluição, com a destruição do nosso planeta, nós vamos voltar para cá mesmo. Para a gente ver o que é, porque nós estamos causando. Nós estamos usando mal o nosso livre-arbítrio para cuidar do nosso planeta. Então, nós vamos ter as consequências e retornar para sofrer as consequências que hoje nós estamos ajudando a causar, né? E aí, continuando aqui, vamos lá, né? A questão 737. Vale a pena, porque esse capítulo fala de guerra, fala de duelo, fala de pena de morte. É um capítulo excelente para se estudar. E a questão 737, Kardec perguntou assim, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores, né? Que ele usa essa expressão castiga, né? E a resposta dos espíritos, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. E aí, Kardec é fantástico, porque ele faz uns questionamentos que a gente se fala, mas peraí, será que Deus não tem outra maneira de fazer a gente aprender? Tem que ser assim? 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Olha a pergunta, não tem outro mecanismo, não tem outro jeito? E a resposta, sim. E diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Todos os dias nós temos oportunidades de fazer diferente, de agir diferente, mas muitas vezes a gente não faz. Temos muito pouca vontade. Isso vai dar um trabalho, negócio de reforma íntima é tão chato. Mas não tem outro caminho, meus queridos. Não tem outros caminhos. Conhece-te a ti mesmo. Né? É isso. Esse é o caminho. Diante das dificuldades da vida, não é ficar, por quê, meu Deus? Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Não é ser vítima. Pergunte-se para quê? O que eu tenho que aprender aqui nessa situação? Será que isso aqui não é consequência da minha arrogância, do meu orgulho, das minhas imperfeições? Temos que fazer essas perguntas, temos que olhar para dentro, porque as oportunidades, elas existem. Só que muitas vezes a gente está muito distraído, a gente está muito disperso. Temos que
ativar a nossa consciência e entender qual é a nossa missão aqui. A nossa missão maior é essa, é o crescimento espiritual, é o amadurecimento que nós temos que ter. É para isso. Vamos usar da matéria. Estamos na matéria. Nós não somos a matéria. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui numa oportunidade grandiosa. Só que precisamos despertar. A Sueli falou disso aqui na semana passada. Desperta, ó tu que dormes. Está lá no Evangelho. Precisamos despertar para essa realidade. Né, do Espírito, que somos eternos, que estamos aqui para progredir, né, moralmente principalmente. E aí a questão 738A, que é muito interessante também. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Né? A gente não viu isso acontecer aqui na nossa cidade? Né? Não teve só, não foram só pessoas em áreas de risco que foram atingidas. Não, todos os pontos. Lugares que a gente nem imaginou que iam ser atingidos. Né? Todos foram atingidos. Todos. Sem distinção de credo, de raça, de religião, se era crente, se não era, não importa. Todos nós. E ele pergunta, isso é justo? Né? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Né? Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército, que durante a guerra vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com o soldado, com os soldados, do que com as vestes. Olha a resposta dos espíritos, né? O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. O que é mais importante? Cuidarmos de quem? Né? Do espírito, que é eterno. Nós não vamos deixar de existir. Nós vamos estar eternamente conosco. A gente não consegue pensar isso. Dá um nó, como assim? Né? Corpo, a gente vem, assume. Então, nessas catástrofes, nesses flagelos, né? E aqui a gente passou por isso, porque enquanto a gente vê em outro lugar é uma coisa. Quando a gente vê acontecer, né? A gente sente na carne, a gente vê o sofrimento, a gente vê a dificuldade, mas é para quê? É para mostrar exatamente isso. Somos todos iguais. Todos nós precisamos de amor, de ajuda. Né? E ficamos presos, às vezes, é claro, que são destruídos corpos, mas os espíritos estão passando por experiências que são necessárias. Que não são necessárias para a vida do corpo, para a vida material, mas são necessárias para o espírito, que é eterno. Nós, ora, estamos encarnados e ora estamos desencarnados. Nós não deixamos de existir. Vamos continuar a nossa existência, vamos continuar evoluindo. Então, é claro, se a gente não aproveita, né, às vezes acontece, nós estamos sujeitos a isso. Vivemos num planeta ainda muito material, com uma matéria muito grosseira. E olha a beleza que já é, né? Olha, um planeta de provas e expiações, olha que beleza, que lindeza esse planeta que a gente vive. Né? Mas para irmos para lugares melhores, para moradas melhores, nós temos que
nos tornar melhores também. E não ir para um lugar melhor, né, para ficar lá numa vida sem trabalho. Não, é trabalho, é outra lei divina. Trabalho, trabalho e trabalho. Quando estamos na matéria, precisamos trabalhar. Um trabalho que nos cansa, um trabalho exaustivo, um trabalho ainda muito brutal, muito material. Mas quando desencarnamos, continuamos trabalhando pelo nosso crescimento, trabalhando para auxiliar aos que estão mais atrasados, né? Então precisamos ampliar. E eu acho que essa é a grande contribuição, né, do Espiritismo, isso, nos convidar a rever, né, a nossa forma de crer, a nossa forma de compreender Deus. E aí tudo faz sentido. E aí a gente vê um planeta maravilhoso, uma oportunidade maravilhosa. E a gente acha que é um caos, está tudo. Não está. Nós estamos passando por um período de transformação. Está lá na Gênesis, eu sempre indico, né, os sinais dos tempos, a geração nova. Está lá na Gênesis, né, falando isso. Que nós estamos passando por transformações. Por isso essa turbulência, por isso essa inquietação em que nós muitas vezes nos encontramos, né? Nessa turbulência mesmo que a gente vê, né? Não só dos encarnados, também dos nossos irmãos desencarnados que estão ligados à Terra, que precisam de ajuda, que precisam de esclarecimento como nós. Não há essa diferença, né? A única diferença é que nós estamos aqui encarnados, mas daqui a pouco também não vamos estar. Vamos retornar ao plano espiritual e numa nova oportunidade vamos voltar à matéria para continuar a nossa caminhada. Então faz sentido. Deus e os seus atributos e a reencarnação fecham o entendimento. De tudo que a gente olha, que a gente considera uma anomalia, do que a gente considera errado, do que a gente considera errado na nossa vida, não está. Nós estamos colhendo os frutos das nossas ações, sejam anteriores ou sejam atuais. E passar essa responsabilidade para frente, que a gente gosta muito, né, de terceirizar tudo. Fulano que é culpado de eu agir assim. Não, fulano vai agir assim, é uma questão dele. Somos nós que temos que observar como nós pensamos, como nós sentimos e como nós estamos agindo. Se a gente quer uma mudança na nossa vida, a gente começa a fazer essa mudança. Querer resultados diferentes começa por atitudes também diferentes, né? Então que a gente tenha um ano de muita oportunidade, entendendo, né, esse Deus amoroso que nos dá as oportunidades que nós precisamos, né? Que a gente tenha uma ótima semana e que a gente, ao longo desse ano, aí, já como disse a Terezinha, vamos completar 100 anos da nossa casa, né? E essa casa, desde que surgiu, tem esse compromisso com a doutrina espírita, com o auxílio a todos os que vêm aqui, né? Que a gente possa ser ajudado em mais um ano aí dessa tarefa. Muito obrigada pela atenção, que tenhamos uma ótima semana e até a próxima oportunidade.